Prezados alunos, aqui é André, sou professor de filosofia do Cristiano de Souza e estou gravando esse pequeno vídeo com algumas orientações sobre a atividade da semana 1 do PET volume 2 do terceiro ano. Essa atividade que consta nas páginas 119 a 123. Então vamos lá? O tema da semana 1 traz como objeto de conhecimento a emergência da filosofia. O texto visa apresentar o interesse dos filósofos, nos primórdios da filosofia, pelo aquele ramo que chamamos de epistemologia ou teoria do conhecimento. E o porquê do método socrático ser tão importante para o desenvolvimento desse ramo. O texto começa apresentando quem foi Sócrates e qual foi sua importância, e logo em seguida apresenta aquele que seria seu método, que pode ser dividido em duas fases ou partes. A primeira fase traz como ponto central a ironia. A palavra que vem do grego euroneia, que significa mais ou menos perguntar, fingindo não saber a resposta, tem o objetivo de desmontar as certezas do interlocutor com quem está se discutindo, mostrando para ele que aquilo que ele tem como certo, no mais das vezes, não é tão certo assim. Depois da ironia, entra a segunda fase, que traz como ponto central aquilo que Sócrates mesmo chamava de maiêutica, que significa a arte de fazer partos, ou melhor, a técnica de parir. Só que aqui não se trata literalmente de parir seres humanos, aquele trabalho típico das parteiras, mas sim de parir ideias, isto é, fazer com que o próprio interlocutor seja capaz de parir conceitos mais acabados e precisos sobre determinada coisa. Então, o objetivo principal do método socrático pode ser resumido da seguinte forma: mostrar que precisamos buscar as definições corretas, o verdadeiro conhecimento das coisas. Ele precisa, então, combater aquilo que os gregos chamavam de doxa, que é um mero saber opinativo, em prol da episteme, que é o conhecimento verdadeiro. A questão 1 da atividade que vocês devem fazer traz a seguinte proposta: com base na leitura desse trecho e em outros conhecimentos sobre o assunto, redige um texto destacando duas características da atitude filosófica. O texto é esse que está aí destacado na célula de vocês e diz o seguinte: a filosofia não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força. Então, a partir desse texto, é preciso construir uma redação que mostre que a filosofia ela não é revelação, ela é trabalho de diálogo. Mas que tipo de diálogo? São achismos? São argumentos em prol da fé? Opiniões que são invariáveis? Não. O instrumento da filosofia ele está apoiado tão somente na razão. Então, o ponto de partida, tanto como o meio do diálogo, é sempre o exercício da razão e jamais a força ou a imposição. A questão 2, que é a última questão, traz o seguinte enunciado: caso você tenha internet, aprofunde no tema, lendo o texto Alegorias de Platão, e reflita sobre o que é conhecimento, qual a nossa relação com a verdade e o que nos leva a querer saber e fazer aquilo que consideramos certo. Tente organizar um texto explicando as suas considerações sobre essa questão. Se o texto de vocês não abriu, como foi o caso meu aqui, vocês podem assistir esse vídeo, que fala de Platão e o mito da caverna, do canal Mais QI. O link vai estar exposto aí na descrição desse vídeo. Mas os pontos chaves que eu queria que vocês construíssem o texto mostrando o seguinte: o que o mito da caverna apresentado por Platão nos mostra. Lá as pessoas acreditam estar vendo uma certa realidade que para nós é evidente que não é, que são apenas cópias
do mundo real. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: será que nós somos tão diferentes deles? Então, o Platão ele quer mostrar que é importante buscar o verdadeiro conhecimento para além daquilo que nos é fornecido de forma imediata. E lá ele também mostra que é um trabalho muito difícil, mas que pode ser muito gratificante. Então, a partir desse vídeo ou desse texto, para quem conseguir ler, eu quero que vocês coloquem essa relação entre o conhecimento e o que nós podemos buscar para além daquilo que é imediato. Essas foram então as orientações para essa semana. Em breve a gente se vê. Tchau!